gostaria de conhecer um pouco mais das constelações familiares, pode ser? Sim, claro. Você pode falar um pouco do que é a constelação familiar? A constelação familiar, algumas pessoas colocam, ou imaginam pelo menos, né, que ela seja um método, ela seja uma técnica. Eu sempre tento compartilhar com as pessoas que ela é muito mais que isso, muito mais que um método, muito mais que uma técnica. Ela traz em si uma filosofia de vida. A constelação familiar é uma postura, uma forma de se colocar diferente na vida e nos relacionamentos. E qual que é a principal aplicação prática das constelações familiares? Bom, as constelações familiares, elas podem ser aplicadas, elas têm aplicação prática, né, em várias áreas do relacionamento humano. Onde houver relação interpessoal entre pessoas, a constelação familiar, ela pode ser aplicada. Então a gente vai encontrar aplicação do pensamento sistêmico, das constelações, essa postura, esse meio de se colocar na vida e nos relacionamentos, dentro das relações familiares. A gente vai encontrar dentro das possibilidades na relação de casal, no direito, através do direito sistêmico, na pedagogia, que também é um movimento muito forte que iniciou no México, a pedagogia sistêmica, e também na constelação organizacional, que é voltada para a estruturação de empresas, de relacionamentos empresariais. Que interessante, Eurico. Então, além da aplicação nas famílias, você pode ter outros vários ramos. O seu trabalho, mais especificamente, é aplicado onde? Olha, o meu trabalho é focado essencialmente na constelação que a gente chama de familiar, ou seja, nas relações entre pais e filhos e nas relações de casais. Embora eu também seja, minha formação acadêmica é Direito, sou formado em Direito, embora minha formação também seja como administrador de empresas. Mas mesmo assim, apesar da constelação organizacional e do direito sistêmico, eu me identifico muito mais com a aplicação das constelações familiares dentro do sistema familiar. Entendi. Mas eu fiquei interessada, eu gostaria de que você, se você pudesse falar um pouco mais como funciona a constelação familiar na pedagogia. Na pedagogia é um pouco diferente do que a gente aplica dentro da constelação familiar voltado a relações entre pais e filhos, em relação de casal. Dentro da pedagogia sistêmica, a gente utiliza a constelação como esse conhecimento para que o professor, para que o gestor de uma entidade de ensino, ela possa utilizar esses aprendizados da constelação dentro daquele ambiente de aprendizado. Então é muito importante a gente saber dentro do posicionamento da pedagogia sistêmica que muitas vezes aquele aluno, aquela criança que tem muitas dificuldades dentro do ambiente escolar, que você possa compreender as dinâmicas que ele traz do próprio relacionamento familiar que ele traz para dentro da escola, para dentro do ambiente de aprendizado. Então eu sempre falo até para os professores que fizeram parte da formação sistêmica, que eu levei antes da pandemia para algumas escolas, algumas instituições de ensino, que a gente tem que passar a olhar que aquele aluno difícil, aquele que tem dificuldades de aprendizagem, aquele que tem dificuldades de relacionamento, ele traz dentro de si um contexto familiar. Então, por trás de si, ele tem uma família. E ele vai trazer esse relacionamento familiar para dentro do ambiente de aprendizado. Então, ele vai ser talvez um aluno mais difícil de se lidar, talvez ele tenha dificuldade em respeitar os professores, respeitar os colegas. A constelação, ela traz esse pensamento voltado a gente poder contextualizar a história desse aluno, a dificuldade que ele traz para o ambiente de aprendizado e também poder incluir a própria família dele como parte desse aprendizado.
Então, pelo que eu estou entendendo, seria muito interessante você ter a formação em constelação familiar para esses professores, diretores, é isso? É exatamente do que trata a pedagogia sistêmica. E é interessante a gente também entender que não se trata da gente fazer constelação, da gente fazer um movimento desse de colocação, de posicionamento dentro da sala de aula. Não é esse o propósito da pedagogia sistêmica, mas o propósito é que o profissional do ensino ele tenha esse conhecimento das leis que regem os relacionamentos humanos, do pertencimento, da hierarquia, do equilíbrio. Então, trata-se assim de um fortalecimento, de um processo em que o próprio profissional da ajuda, no sentido do ensino, ele possa aplicar tudo aquilo que o Bert deixou para a gente dentro desse aprendizado do pensamento sistêmico para dentro do ambiente escolar, como uma forma de integração e compreensão e talvez proporcionar que o aluno tenha mais facilidade em lidar com as próprias dificuldades a partir de que o professor, de que o profissional do ensino, ele sabe um pouco melhor compreender as dinâmicas que traz aquele aluno para dentro do ambiente escolar. Muito legal. E eu penso que outro ponto de grande interesse deva ser no direito, né? Como funciona as constelações familiares aplicadas ao direito? Então, as constelações familiares aplicadas ao direito, ela fica muito semelhante ao mesmo posicionamento dentro da pedagogia sistêmica. De forma nenhuma se trata da gente fazer uma constelação, colocar uma constelação lá dentro da sala de audiências. Não é disso que, quando a gente fala em direito sistêmico, não é isso que a gente está buscando. A gente busca que os profissionais do direito, os operadores do direito e quem trabalha com o direito dentro do judiciário, eles possam ter uma compreensão mais ampla das leis sistêmicas que regem os comportamentos daquela pessoa que está naquele momento respondendo por um ato, por um dano que foi cometido. É a gente poder entender e se libertar um pouco do nosso julgamento. Normalmente, quando chega uma pessoa dentro de um ambiente jurídico para ser responsabilizado por algo, por um dano que cometeu, a primeira coisa que todo mundo coloca é uma forma de julgamento. É bandido, ele não empresta, ele não é bom, ele não recebeu boa educação. E a gente deixa de olhar para aquele contexto que existe por trás dessa pessoa, que cometeu um ato danoso, que cometeu algo que levou prejuízo para alguém que agora ele está respondendo. Então, da mesma forma que dentro da pedagogia sistêmica, trata-se da gente olhar e compreender um pouco melhor as dinâmicas sistêmicas que atuaram naquela pessoa que causou um dano a alguém e que está sendo responsabilizado dentro do ambiente judicial. Não se trata de forma nenhuma da gente fazer constelação lá na sala de audiência. Não é disso que trata o direito sistêmico. Muito interessante, Eric. E tem as questões também familiares, né? A justiça civil ainda tem as questões familiares, que acho que deva ser interessante também, né? Sim. Nada impede que dentro da aplicação dos chamados meios adequados de solução de conflito, que a constelação familiar ela possa ser um desses meios adequados para a solução de conflitos. Ou seja, que de repente, dentro de uma dinâmica dentro do Tribunal de Justiça, possa o juiz, o operador do direito, possa recomendar que essa pessoa trabalhe as questões que levaram ela, por exemplo, para um Maria da Penha, que levou ela para dificuldades dentro do sistema familiar e que agora está lá no fórum para ser resolvido para essa questão. Bem como nos casos de divórcio, ação de alimentos. Então tudo isso, todas essas experiências, essas dificuldades dentro do ambiente judicial, pode ser simplesmente, talvez, indicado a constelação também como um meio adequado
para a solução desses conflitos que aquela pessoa traz naquele momento dentro do ambiente do fórum, por exemplo. Muito bom. E você disse de uma outra aplicação que eu também achei muito interessante. As constelações organizacionais seriam aplicadas às empresas, é isso? Isso. A constelação organizacional ela é conhecida por alguns como constelação estrutural. Ou seja, ela trabalha muito dentro dessa estrutura da organização. Dentro da estrutura da organização, aí já é um pouco diferente daquilo que a gente fala da pedagogia sistêmica e do direito sistêmico. Na constelação organizacional, uma das possibilidades é a gente também se colocar, né, uma constelação para a gente entender o que está atuando sobre aquelas pessoas, com aquelas pessoas que fazem parte de um ambiente de trabalho. Também dentro de uma organização muito parecida com a estrutura familiar que a gente tem, que a gente traz da nossa família, porque lá a gente tem uma hierarquia também. Então, para que eu possa entender, também é possível a gente trabalhar com a constelação organizacional para que a gente possa entender se essa hierarquia, se essa lei, se esse princípio da vida, se eles também está sendo observado ali dentro da organização. Se cada um está ocupando o lugar que lhe pertence. E se é dado o pertencimento, se o equilíbrio dentre os iguais numa organização ele está sendo observado também, é um pouco diferente da constelação dentro do ambiente familiar. Da mesma forma, é muito semelhante à aplicação, porque a organização de trabalho, ela também é um sistema, assim como o nosso sistema familiar. Ali vige muito fortemente o princípio da hierarquia, do equilíbrio, do pertencimento, que vai atuar no resultado da empresa. Então, dentro do ambiente organizacional, a gente busca o equilíbrio, o pertencimento, a hierarquia. Para quê? Para que aquela empresa ela tenha melhores resultados financeiros. Eurico, você poderia dar algum exemplo prático nessas três áreas, de que você tenha visto, de que você tenha participado? Tem alguma coisa que você possa contar para a gente? Dentro da pedagogia sistêmica, eu tive algumas experiências, sim, até com trabalhos que a gente fez de acompanhamento de círculos de diálogos que a gente fez nas escolas. Então ali a gente teve algumas oportunidades de perceber que foi um caso de um garoto, um aluno, que ele trazia muitas dificuldades dentro do ambiente escolar. Inclusive havia respondido já, ele tinha 11 anos, havia respondido por uma LA de um estupro que ele teria cometido com uma garota de 7 anos, né? Mas quando a gente teve contato, quando a gente pôde contextualizar a história desse garoto, a gente pôde entender por que é que isso tudo veio acontecer. Como o ambiente familiar, de uma certa forma, colaborou para que ele tivesse essa prática que foi nociva dentro do ambiente da escola. Então, possibilita que a gente contextualize a situação que a gente está vivenciando dentro da história desse garoto, por exemplo. E aí foi muito produtivo, porque quando a gente pôde trabalhar a questão familiar, teve uma sensível melhora no comportamento dele dentro da escola. Muito legal. E no direito, você tem algum exemplo? No direito a gente tem vários exemplos, né? E o trabalho que a gente fazia no CR, no Centro de Ressocialização, a gente também teve contato com histórias muito difíceis, pessoas que estavam ali respondendo por uma pena, pagando uma dívida, aí, vamos dizer, para a sociedade. A gente percebe a preocupação dessas pessoas que estão ali respondendo por isso, em que
como ela vai se posicionar depois que ela sair dali, quando ela pagar essa pena para a sociedade. A preocupação se vai ser excluído, se ele vai levar essa vivência que ele passou por ela, se ele vai levar para fora daquele ambiente após ele pagar por essa dívida, quitar essa dívida com a sociedade. Então, Eurico, você entende que a formação em constelações familiares seria uma ferramenta muito produtiva para todos os profissionais envolvidos nesses 3 campos? Sim, com certeza, onde volta aquele pensamento que eu trouxe para vocês de início, onde houver relações entre pessoas, onde houver relações interpessoais, a constelação familiar é um meio excelente para a gente tratar, para a gente curar, para a gente buscar a solução para dinâmicas difíceis que as pessoas vivenciam. A constelação familiar, ela trata exatamente de relações interpessoais, relações entre pessoas. E como que você está enxergando o mercado de trabalho hoje em dia? Olha, hoje a gente tem um mercado muito amplo nesse sentido, porque as constelações elas surgiram como uma terapia breve, como uma possibilidade que antes não era vista através das outras formas terapêuticas. Então a constelação trouxe uma forma mais leve, mais prática da gente se lidar com os conflitos que sempre nos acometeram, sempre foram dificuldades para todas as pessoas. Então, dentro dessa grande aceitação de se ver a constelação e dos resultados que ela apresenta, teve uma projeção muito grande. Hoje existe uma busca muito grande por esses movimentos. Justamente por quê? Porque ela traz uma forma eficaz, uma forma muito boa de solução de conflitos, de curas, de dores, quando a gente fala de sistemas familiares. Em face dos resultados, a procura tem sido muito grande mesmo por esse aprendizado que Bert Hellinger nos deixou. E o que você diria para aquelas pessoas que têm dúvidas, que não confiam, que não acreditam, que têm um certo ceticismo com relação aos resultados das constelações familiares? Olha, eu diria assim, a gente vai encontrar diversas pessoas que realmente têm dificuldade em olhar para as constelações como uma forma de solução, um meio de cura. Mas eu digo sempre para as pessoas assim, isso a gente percebe que acontece muitas vezes por conta de formações que estão desconectadas com aquilo que o Bert Hellinger nos deixou. O Bert deixou para a gente um grande aprendizado. No Brasil, nós temos editadas 33 obras de Bert Hellinger. Quando ele morreu em 19 de setembro de 2019, ele deixou 133 livros escritos. Desses 133, apenas 33 foram publicados na língua portuguesa. Então, é um grande aprendizado e que muitas vezes as pessoas que não se aprofundam nesse movimento, não buscam mais conhecimento e com essa dificuldade surgem constelações ou consteladores ou facilitadores em constelações que não estão conectados com a essência daquilo que Bert nos deixou. Então, infelizmente, até pelo fato de ser tão divulgado, de a procura haver sido tão grande, surgiram formações que não traduzem exatamente aquilo que o Bert trouxe para a gente. E isso possibilita movimentos que não foram bem realizados, posturas que não é aquela que o Bert deixou. Interessante assim, o Bert sempre colocava um pensamento assim, que a constelação não é a solução. A constelação é o primeiro passo em direção à solução. E ele sempre falava assim, constelação não é para tudo.
A gente não é tudo que a gente pode constelar. Então a gente não pode banalizar a constelação. No livro dele, A Cura, ele tem até um trecho que ele diz assim: menos constelação e mais conscientização. Ou seja, é a gente trabalhar com a conscientização dessas pessoas, que aí a gente está levando um aprendizado, a gente está levando algo bom para as outras pessoas. Quando o terapeuta ele traz, quando o facilitador em constelações, ele traz para si, aqui para suas mãos, a capacidade de resolver o problema das pessoas, ele está levando as pessoas a possibilidade que ele não tem de um milagre. E a constelação familiar não é milagre, não é conto de fadas, não é filme de Hollywood, nem sempre vai acabar tudo bem, pode ser que a solução não seja possível naquele momento e está tudo certo. Então, eu acho que respondendo essa pergunta, a gente vai encontrar pessoas bastante contrárias à constelação. Esses dias eu vi um depoimento no YouTube, uma influenciadora digital, ela disse que tinha tido a oportunidade de ler todos os livros do Bert Hellinger. Eu confesso para vocês, eu mesmo, tendo muito tempo e muita dedicação nos meus estudos, eu confesso para vocês, eu não consegui ainda ler todos os 33 livros dele publicados no Brasil. E aí eu fico me perguntando, né, como uma influenciadora tão jovem, ela conseguiu ler todos os livros dele, inclusive aqueles que não estão publicados em língua portuguesa, estão publicados só na língua alemã. Então o que a gente percebe, a pessoa fala muitas vezes sem uma sustentação, sem um conhecimento sobre aquilo que está falando também. Também existe muito esse movimento. Mas isso acontece exatamente por conta de que muitos facilitadores fizeram um outro tipo de formação, né? Que eu não tiro a validade desse trabalho. Acho que, às vezes, ainda como o Bert dizia assim, a gente vai desenvolver muitas maneiras de ajudar as outras pessoas. Mas a gente aí não pode chamar de constelação, entende? Quando a gente fala de constelação familiar, a gente fala de posicionamento, a gente fala de lugar dentro dos sistemas diversos que a gente participa, e a gente fala de conscientização. A gente não fala que a solução está aqui. Não está aqui nas minhas mãos. Está nas mãos das pessoas que nos procuram como facilitadores. Ai, que bacana, Eurico. Você tem alguma coisa que você gostaria de falar para as pessoas que estão te ouvindo agora a respeito? Olha, eu convido as pessoas que estão me ouvindo, estão tendo contato aí com essa pequena fala minha aqui, convido elas que busquem conhecer, tenham essa vontade, esse posicionamento de procurar o conhecimento das constelações, mas também o façam primeiro com aquilo que o Bert Hellinger nos deixou, como um legado de tudo o que ele aprendeu na sua vida, e também com outros profissionais, né? Outros psicoterapeutas, outras pessoas que foram se conectar com a raiz daquilo que propôs Bert Hellinger. Volto a dizer, não é porque a pessoa faz um trabalho diferente da constelação que aquele trabalho dela não tenha valor. Tem muito valor, sim, mas eu sempre coloco assim, né? Pode ser outro trabalho, de igual ou até de melhor valor. Mas aí a gente não pode dar o nome de constelação familiar, porque não tem conexão com aquilo que o Bert legou para a gente aí depois de 40, 50 anos de estudo. Bert Hellinger fez um grande aprendizado na sua própria vida. Ele buscou inspirar o seu trabalho em diversos movimentos psicoterapêuticos. Então ele estudou a hipnoterapia de Milton Erickson, a terapia do grito primal, a terapia familiar do Ivan Borzomé-Nagy, a constelação estrutural da Virginia Satir. Foram diversos movimentos que o Bert Hellinger buscou durante uma vida toda que possibilitaram ele propor um novo trabalho, uma nova visão. Então, é preciso que a gente também faça o mesmo caminho, que a gente vá
buscar na fonte, beber dessa fonte que inesgotável que o Bert deixou para a gente poder levar para as outras pessoas um trabalho de valor, respeitoso. Isso aí. Interessante também que o Bert deixou um aprendizado para a gente, eu gostaria de compartilhar com vocês aqui. Ele tem uma obra que se chama Ordens da Ajuda. Então, ele dizia assim, que uma das principais qualidades de um facilitador, de um constelador familiar, seria ele entender que ele é apenas um ajudante. Quando a gente coloca uma constelação familiar em grupo, ou seja ela individual ou mesmo em grupo, quando o facilitador ele coloca uma constelação e o lugar dele é o lugar mais humilde, é o último lugar, ele é apenas um ajudante, um facilitador. Então é isso que eu gostaria de deixar para vocês, que esse é o papel do facilitador, o papel do constelador familiar, o posicionamento que ele deve assumir diante desse processo de ajuda que a gente pretende levar para as outras pessoas e para os outros movimentos. Muito obrigado, gratidão.